Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje vamos falar do livro A Contra-História do Comunismo, a grande utopia do século, em 35 episódios. Portanto, o livro escrito por Fernando Dias Villanueva, que escreve aqui este autêntico manual, meus amigos, para refutar esta ideologia que foi a ideologia mais mortífera que existiu na face da Terra até hoje, meus amigos. E temos aqui 35 episódios que provam, portanto, o que acabei de dizer, meus amigos. Portanto, já tinha feito a análise do livro, O Livro Negro do Comunismo, que está no canal. Podem ir ver. Hoje vamos então fazer a análise deste livro, que não fica nada atrás do livro de Stéphane Courtois, O Livro Negro do Comunismo. E este livro, A Contra-História do Comunismo, de facto é um livro mesmo autêntico, manual, digamos assim, para apresentar o que de facto foi a ideologia comunista. Meus amigos, este livro, escrito e editado pela Esfera do Livro, é recentíssimo. Portanto, ele data de 2023, tem 262 páginas, com a tradução de João Carlos Alvim. De facto, eu li o livro, meus amigos, portanto, mais uma vez eu mostro. Portanto, o livro tem cerca, não é muito grande, não chega a 300 páginas, mas tem aqui tudo o que é preciso para expor esta grande farsa que é o comunismo. É uma farsa, meus amigos, é uma autêntica destruição de sociedades. E, meus amigos, não consigo entender como é que hoje ainda pode existir partidos comunistas na Europa. Eu não consigo entender. Bom, o socialismo, nós sabemos que houve uma evolução para um socialismo mais parlamentar, mais tributário, mais reformista, digamos assim. E é normal ainda existir esse tipo de ideologias, embora eu me pergunto como é que é possível Portugal ainda não ter escolhido outro tipo de ideia para governar, que não seja este socialismo. Mas este comunismo aqui, meus amigos, bate o recorde, porque de facto é uma autêntica destruição, é uma ideologia de destruição. Não encontro aqui outras palavras. E, meus amigos, a ideia central deste trabalho pode ser resumido, meus amigos, na seguinte expressão: o ideal do comunismo, que no papel parece prometedor, converte-se na prática em pesadelo totalitário. Estas são as palavras, portanto, do autor, portanto, Fernando Dias Villanueva, que nos diz que, de facto, na prática, isto é um pesadelo. E, meus amigos, o estudo da história. Não há nada melhor como estudarmos a história para vermos, de facto, que esta ideologia mortífera fez mais de 100 milhões de mortes e muito mais ainda ao longo de toda a história e nos 4 cantos do mundo, não é? Então, o autor aqui nos vai falar de várias coisas. E começamos logo na página 10, em que o autor nos diz que Jesus Gomes deu o exemplo, o comunismo, que como ideologia foi responsável pela morte de 100 milhões de seres humanos em menos de um século. Página 9.
Portanto, e depois podemos ler na página 10, a esquerda utiliza a mentira como arma revolucionária. Portanto, a esquerda utiliza a mentira como arma revolucionária. Portanto, e continuando a desenvolver na mesma página, o autor nos diz: no plano teórico pode-se dizer que o comunismo, sem prejudicar ninguém, portanto estamos a falar no plano teórico, se converte no plano da prática ao mais mortífero das ideologias. O comunismo, na prática, é uma ideologia revolucionária que em qualquer tempo ou lugar que se tenha imposto cometeram-se inúmeros crimes, alguns especialmente aberrantes, como as tiranias de Stalin, Mao Tse-tung e Pol Pot. Aqui na página 11, meus amigos. De facto, como é possível hoje ainda existir partidos comunistas? E, meus amigos, ao ler este livro, que está aí à venda nas livrarias, não se fica indiferente, não se pode ficar indiferente. Eu li este livro até ao fim e há aqui passagens tão pesadas, mesmo em termos daquilo que aconteceu, as atrocidades que foram cometidas por esses partidos, por exemplo, em relação, muitas vezes, a campos gulags ou campos que eram chamados campos de reeducação, não é? Para se distinguir dos campos alemães, eles falavam em campos de reeducação, em que aconteciam coisas, meus amigos, eu nem quis tirar os apontamentos para aqui, para o vídeo, de facto, para não ferir a suscetibilidade de algumas pessoas, porque é tão pesado o que eu li, pessoas a terem que se comer umas às outras, mesmo, para sobreviver, mesmo de propósito, não é? Manterem as pessoas num estado que eu não consigo entender como é que ainda pode haver alguém a defender esse tipo de ideia. Mas, meus amigos, vamos então ver, vamos desenvolver mais isto. Portanto, o comunismo deveria ser, por conseguinte, uma ideologia pouco atraente e com um forte estigma social, como acontece com outras ideologias no passado, como, por exemplo, o nacionalsocialismo, o fascismo e também que todas elas são de matriz socialista, nos diz o autor. Portanto, página 12. Vamos agora analisar o livro, vou fazendo citações do livro e as suas respectivas páginas e vamos analisando o livro. Então, a intenção propagandística do comunismo é construir uma sociedade melhor, na utopia, na sua utopia e na sua teoria, é isso que eles dizem. É por isso que ainda são permitidos na sociedade. Esse, segundo o autor, portanto Fernandes Dias, tem sido o segredo desta ideologia, prometer um mundo melhor. É esse o segredo. É esse o segredo. E isso faz com que a múmia, que é o comunismo, continue a andar de pé, nos diz o autor. E mais para a frente, na página 13, o autor até nos diz que o comunismo acaba por ser uma seita, porque são sempre as minorias que detêm esse poder, não é? Então, entramos na análise do livro com a antiga União Soviética e o autor nos fala da agência Checa, bem conhecida, criada por Lenin em 1918, portanto na página 15, que era um organismo repressor de terror, página 15, que era chamado Comitê Revolucionário de Petrogrado. Depois temos, portanto, o apelo de Lenin à Revolução Francesa, vejam bem, portanto, esta personagem histórica, Vladimir Lenin, falava da Revolução Francesa e comparava os jacobinos e a sua terrível arma, a guilhotina, como algo que era maravilhoso e que tinha que ser feito para, digamos assim, limpar a sociedade. Então, na página 17, os chamados chequistas da Checa
praticaram sistematicamente a tortura, fazendo mortes atrás de mortes dos detidos, que muitas vezes mandavam prender. Portanto, cerca de 200 mil pessoas vitimadas só nesse espaço de tempo em que foi criada essa agência. Página 19. Na página 25, o autor nos fala do terrível canal do Mar Branco, que matou 100 mil operários pela fome e pelo cansaço, o chamado terrível canal do Mar Branco. Eu vou passando os capítulos, não vale a pena aqui dar os nomes dos capítulos, vou dando o conteúdo daquilo que o autor vai falando, digamos assim, que corresponde aos capítulos no livro. Portanto, Fernando Dias nos fala da coletivização. Pressupunha o fim do último requisito da propriedade privada. Ou seja, o fim da propriedade privada era o objetivo, muitas vezes, destes partidos, com o chamada coletivização, página 28. Tudo, homens, animais, plantas, tudo pertencia ao Estado, meus amigos. Era tudo do Estado. E aqui na página 28, muito interessante, porque o autor, Fernandes Dias, nos fala na referência ao livro de Hayek, ao batizar o socialismo como arrogância fatal. Portanto, eu vou fazer o resumo no canal do livro de Friedrich Hayek, Os Erros do Socialismo, um conceito, arrogância fatal, que é um conceito fatal, não é? Brevemente irei fazer, portanto, o resumo deste livro. Então, na página 23, o autor nos fala do Comitê Estatal de Planificação da URSS, União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, que chamaram o Gosplan, era chamado Gosplan, página 28. E assim podemos ver o inferno da metalurgia naquilo que era chamado de Plano de Stalin e o seu esquema quinquenal, página 29, dentro das instalações siderúrgicas. Portanto, era um plano macabro que consistia em, criar um mau ambiente, um ambiente muitas vezes até de poluição e morte. Portanto, era aquilo que era feito naquele tempo. Depois, na página 34, o caso Pavlik Morozov, que foi uma encenação do NKVD para fabricar um herói camponês como exemplo. Portanto, aqui o autor nos dá este caso do Pavlik Morozov, não é? Depois vemos então o comunismo soviético, que sempre foi o maior inimigo dos agricultores. Meus amigos, essa é uma coisa que não se ouve falar, aliás, nada disso se ouve falar na comunicação social e muito menos nos manuais escolares. Mas o comunismo, sempre, a ideologia comunista, sempre se opôs aos agricultores. Porquê? Eu explico. Porque impunha a chamada coletivização agrária, ou seja, era o confisco das terras, porque o agricultor acaba por ter uma propriedade privada, não é? Acaba por ser alguém detentor de propriedade privada. E muitas vezes o comunismo, como se opõe completamente à propriedade privada, o grande inimigo do comunismo, um dos grandes inimigos do comunismo é a propriedade privada, ao criar a coletivização agrária, então o agricultor era o grande inimigo. E nós hoje, é engraçado porque nós hoje vemos também a mesma coisa. Esse comitê da União Europeia, a Comissão Europeia, parece querer criar mesmo inimizade com os agricultores por toda a Europa, não é? Com tudo o que temos estado a ver, não é? Então o socialismo soviético sempre foi inimigo da família, dos valores, sempre foi anti-família e anti-tradição. Página 36, que o autor, portanto, Fernandes Dias nos fala. Depois também vemos uma breve passagem na página 36 da evolução sanguinária do FSB, sucessora do KGB e do NKVD, página 36.
Depois temos o NEP, o autor vai explicando, a NEP, ou seja, Nova Política Económica, uma lei que obrigava os agricultores, vejam bem, a entregar ao governo uma parcela da sua produção. Já vimos, portanto, aqui na página 39, já vimos como o comunismo se opõe à propriedade privada, não é? Depois, os custos de vida humanas do primeiro plano quinquenal foi muito comum e enorme. Página 43. Calcula-se que entre 1932 e 1933 morreram executadas cerca de 5 milhões de pessoas. Página 43. E isso sempre foi negado no Ocidente, no mundo ocidental. Portanto, o Ocidente esquerdista, a inteligência da esquerda, fez um intenso muro de silêncio à inteligência da esquerda, que laboriosamente fez silêncio absoluto sobre os mortos dos gulags, os chamados gulags, não é? Vamos ver mais à frente. Aqui remeto também para o fantástico livro de Solzhenitsyn, O Arquipélago do Gulag, está à venda também nas livrarias e que eu tenho o resumo no canal, também podem ir ver. Portanto, a realização de uma limpeza nas prisões, por exemplo, de Madrid, pelos comunistas e anarquistas. Aqui temos o desenvolvimento desta parte, portanto, da página 48 à página 51. 2.500 pessoas mortas, ou seja, os comunistas responsáveis pela matança nessa altura. Depois tivemos o POUM, ou seja, POUM, a formação comunista radicada em Barcelona, página 54. A organização de um processo moscovita em que todos os membros da POUM foram condenados, página 57. Portanto, a matança de mais de 20 mil pessoas na floresta, a Floresta dos Mortos, chamada, portanto, de Katyn, com Y, K-A-T-Y-N, que era uma parte anexada da Polónia na Segunda Grande Guerra pelos soviéticos, aqui na página 62 e 63. Era chamada a Floresta dos Mortos, que era chamada Floresta, e depois temos a questão da Katyn, não é? Depois temos então a rebelião da Uza, nome da pequena povoação siberiana, era género do Gulag, página 65, do arquipélago, o arquipélago do Vorkuta, Vortuta, portanto são nomes russos, um bocado difíceis de dizer, em que todos foram mortos, meus amigos. Todos os que lá iam parar eram mortos. Portanto, o autor Fernandes Dias nos diz que os ocidentais deviam olhar para todos esses acontecimentos, mas pelo contrário, eles desviam o olhar. Não vai acontecer que tenham de pôr-se em causa a honorabilidade da foice e do martelo, os símbolos do crime do Estado, do culto da ideologia e do assassínio premeditado e sistemático de pessoas inocentes. Uma amnésia coletiva que torna boa aquela resposta de um filósofo que nos diz que mais inocentes são mais mortes que estão a morrer, não é? Portanto, o filósofo que expressou esta frase aqui no livro chama-se, portanto, Bertolt Brecht, e que de facto nos fala de uma autêntica matança. E depois, na página 61, como conclusão, o autor nos diz que a primeira missão de um tirano é reinventar a história, vejam bem, reinventar a história e adaptar o passado ao presente. Adaptar o passado ao presente. A arte soviética de modificar os factos. E mais para a frente, na página 62, vemos outra arte e outra ciência que os soviéticos tinham naquele tempo, era modificar as fotos. Porque naquele tempo não havia como hoje telemóveis, não havia internet, praticamente a televisão
estava no início, não é? Televisões a preto e branco, e o que era comum era, portanto, as fotos dos jornais, e havia uma arte de modificação, portanto o autor aqui nos fala muito sobre isso neste livro, uma arte de modificação das fotos, digamos assim, retirar até, eles conseguiam de uma foto retirar imagens de pessoas, não é? Fotografiadas, eles conseguiam fazer isso, não é? Portanto, Trotsky, Kamenev e Nikolai Yezhov todos foram eliminados das fotos, como eu disse, num processo de reconstrução fotográfica, que era chamado então a reconstrução fotográfica, página 74. Depois lemos na página 80 a construção do caminho de ferro do I. Garta, que vai até aos polos, tanto os polos do norte da Sibéria, e que sempre foi um projeto que era chamado um projeto até sem sentido e um projeto megalómano, que nunca até se conseguiu concretizar. Muitos trabalhadores morreram ali e esta linha de caminhos de ferro nunca foi concluída, mesmo após a morte de Joseph Stalin, página 80. Depois, as loucuras de Lysenko e sua biologia agrícola, chamada biologia agrícola, que era uma biologia proletária que custou sem números de colheitas perdidas e a morte de centenas de milhares de pessoas. Página 85 e 87, meus amigos. Não se vê isso nos manuais escolares, nos manuais da escola. Não se vê, não se ouve isso na comunicação social. Não se vê documentários a falar das atrocidades do comunismo. Havia uns documentários no YouTube, acho que até foram retirados. Quer dizer, há um autêntico silêncio, um silêncio absoluto sobre as atrocidades cometidas pelo comunismo. A inteligência da esquerda ocidental sempre tentou esconder o mais possível essas atrocidades, que foram bem piores, meus amigos, do que o nacionalsocialismo, que também foi muito mau, não é? Mas podemos dizer que o Stalin não foi 3, 4, 5, 10 anos, foi muito tempo. Durante muito tempo se praticou essas atrocidades e nunca se falou nisso de forma evidente no mundo ocidental, não é? Sempre se fez silêncio, os médias sempre fizeram silêncio sobre isso e ainda hoje fazem, não é? Omitem muito bem, não é? Depois, na página 94, o autor nos fala da ponte aérea para a Alemanha no bloqueio da zona soviética e os custos desse bloqueio. Vamos ver isso mais para a frente, não é? Então, depois, a superconspiração dos médicos judeus contra Stalin, 1953, e uma autêntica purga cometida contra os médicos. Muitos foram mortos. E o antissemitismo de Stalin, que aqui, mais uma vez, no mundo ocidental, sempre foi silenciado, digamos assim. Portanto, o caso ficou no silêncio na inteligência da esquerda ocidental, página 99. Depois, na página 101, podemos ver a expressão culto da personalidade, que foi extraída diretamente do marxismo. Vejam bem, eu vou repetir, o culto da personalidade foi extraída diretamente do marxismo, meus amigos. Foi na era de Joseph Stalin que o culto da personalidade atingiu o seu auge máximo, página 102. Aqui podemos ver também, na página 105, a experiência de Pitezzi, perpetuado pela polícia secreta da Roménia na prisão de Pitezzi entre 1949 e 1952, com tortura de reeducação ao estilo George Orwell do 1984, meus amigos. Aliás, George Orwell, quando escreve o 1984, ele tinha plena consciência daquilo que se fazia por essas bandas, meus amigos. Aqui, nada de novo, não é? Debaixo do céu, como eu costumo dizer. Então, página 107. Não foi por acaso que o fascismo foi criado por Benito Mussolini, aqui, que era um ex-militante socialista, vamos depois ver, aliás, vamos ver já. Portanto, que é uma coisa que tem que ser dito, meus amigos, e que muitas vezes a esquerda omite completamente, esconde completamente, silencia completamente, ou seja, faz silêncio absoluto daquilo que eu vou dizer agora, que é o seguinte.
como é que nasceu o fascismo, meus amigos? Porque muita gente fala, vocês são fascistas, são isso, são aquilo. Ou seja, os antifascistas, que são de esquerda, nem sequer sabem que eles próprios, eles não são essas pessoas de hoje, não é? Mas que foi a própria esquerda que criou o fascismo. Que é um paradoxo, uma contradição, e claro, essas pessoas não sabem porque não estudam história, não é? Então, em 1910, nasce o fascismo do socialismo. E vamos ver porque é que eu estou a dizer isso. Em 1910, uma discussão interna, eu vou ler devagar para os meus amigos ouvirem, uma discussão interna no movimento socialista italiano, vou repetir, discussão interna no movimento socialista italiano, que criou uma cisão no movimento socialista italiano, baseado numa teoria enunciada por dois teóricos do fascismo e do socialismo, que andavam de mãos dadas. Enrico Corradini e Alfredo Rocco, que depois se tornou ministro de Mussolini. Estas duas figuras vieram de uma cisão do Partido Socialista, de uma discussão interna dentro do Partido Socialista. Portanto, meus amigos, em termos históricos, o fascismo veio do socialismo. Assim como também depois o nacionalsocialismo, que se vai inspirar no fascismo, que ele também vem do socialismo. Daí ter a palavra, na sua própria expressão, nacionalsocialismo, temos a palavra socialismo. Portanto, meus amigos, quando nós ouvimos os partidos socialistas e os partidos comunistas chamar fascista aos outros, meus amigos, eles é que são os criadores do fascismo. O fascismo são eles, não são mais ninguém. Portanto, por exemplo, um conservador, alguém que seja, que defende tradições, que seja da direita, ou seja, do que for, nada tem a ver com essas ideias, meus amigos, com essas ideologias. Apenas uma parte. Depois, na página 112 e 116, temos as terras virgens do Cazaquistão, que foram sovietizadas pelo absurdo poder comunista, meus amigos. Tudo isso relatado na página 112 e 116. Meus amigos, esse livro é muito bom. Digamos assim, pode-se dizer que é uma pequena amostra do livro negro do comunismo. Não é tão completo, porque o livro negro do comunismo tem quase 900 páginas, mas é um livro que, aqui para Portugal, porque ele está à venda aqui nas livrarias, é um livro que faz um resumo bastante sistemático sobre as atrocidades do comunismo. Então, depois, a rebelião dos poderosos em toda a Alemanha Oriental sobre a ocupação dos soviéticos, página 119 e 122. Saldou-se por mais de 2.000 mortes. Depois, página 123, as purgas comunistas na Hungria, pós-guerra. Depois temos na página 134 e 135 Oksha e a eliminação das 3 confissões religiosas da Albânia, em que o Islão, o cristianismo ortodoxo e o catolicismo foram perseguidos, autênticos massacres que se deram naquela região. Na Albânia, tornou-se um dos países com o regime comunista mais fechado do mundo, página 136. Página 142 temos os membros do Politurbo e suas famílias que viviam no melhor luxo que se podia ter por essa altura. Aqui na página 142 nos fala Fernandes Dias. Depois, claro, chegamos à figura incontornável do Che Guevara, aqui na página 146, o Che Guevara e o terror em La Cabana. E aqui o autor espanhol sabe o que é que está a falar e faz aqui um relato pormenorizado de quem foi esta personagem Che Guevara, que muita gente idolatra, não é? Muita gente acha que é uma figura maravilhosa, que foi além de ser cobarde, que era uma pessoa cobarde, era um autêntico sanguinário. Che Guevara e Stalin, 2 dos homens com a mesma face sanguinária. O terror comunista, página 148. O Che suprimiu o habeas corpus, vejam bem, a lei da serra. Fazer julgamentos sem nenhum princípio jurídico ou o direito à sentença, página 149. Temos aqui tudo discriminado muito bem aqui no livro. Che Guevara não fez outra coisa que
sentenças de morte. Só assinava sentenças de morte. Em 1892 sentenças de morte assinadas, no total, portanto, quase 2.000 assinaturas. Todos inocentes, claro, uma matança sem igual em toda a América Latina. Página 149. Depois temos a anexação da Bulgária, a deposição do monarca por ordens de Stalin e a conclusão do plano de instauração de uma república popular de estreita observância soviética. Página 152. O autor vai falando, capítulo por capítulo, país por país, tudo o que foi acontecendo às mãos desta turba, digamos assim. Depois temos então na página 158 a RFA capitalista, que contrastava com a RDA, que era comunista, página 158, o famoso Muro de Berlim, que foi uma das obras mais monstruosas do comunismo europeu. Isso ninguém fala na comunicação social. Portanto, o maior arquipélago de campos de concentração foi o criado pela polícia chinesa. A gente às vezes temos a noção que foi na União Soviética, não é? Por causa também do livro de Solzhenitsyn. Mas aqui o autor nos diz que, portanto, na China houve um arquipélago, um campo de concentração no Laogai, que vamos ver agora, onde passaram 50 milhões de pessoas, das quais 1,5 milhão morreram. Página 163. Depois temos o regime de Mao Tse-tung, que ultrapassou todos os registros criminais dos camaradas soviéticos. Vejam bem, página 163. Como é que é possível haver gente que se diga comunista? Eu não consigo entender. Depois de ler isso tudo, não consigo, é a mesma coisa que defender assassínios e mortes e matança. Não consigo perceber. Então, temos esse campo de concentração chinês, o Laogai, que significa reeducação pelo trabalho. É o significado. Então, havia 3 tipos de gulags na China. Ver se eu consigo dizer os nomes mais ou menos, não é? Os Xiyui, o Laojiang e o Laogai, que vimos agora, que era o pior de todos, o terceiro, o Laogai, página 165. Então, os 4 princípios de Mao Tse-tung, os centros marxistas-leninistas. Então, ele tinha 4 princípios que toda a gente tinha que memorizar e que tinha que seguir, senão era morto. Então, primeiro, fé no maoísmo. Segundo, fé no partido. Terceiro, fé na ditadura democrática do povo, como eles chamavam. E 4, fé no marxismo-leninismo, a ideologia, não é? Tudo coisas boas, meus amigos. Então, as conversas com a família, a comida, o desporto, o sexo, eram proibidas. Todos tinham que andar de cabeça baixa, a olhar para os pés, a toda a hora e todo o instante. Todos dormiam em tábuas no chão, todas juntas, umas ao lado das outras. Isto era assim que o povo vivia. E hoje, ainda hoje, portanto, nós temos relatos de coisas que se passam lá na China, que é mesmo de ficar, portanto, completamente pasmado, não é? Digamos assim. Depois, na página 169, temos o poder comunista no Uzbequistão, não é? Uzbequistão. Pois claro, chegámos à maravilhosa Cuba, não é? Maravilhosa Cuba, a Cuba de Fidel Castro, uma das zonas que atingiu o maior grau de pobreza, nos fala Fernando Dias Villanueva. Portanto, o maior grau de pobreza. Depois, na página 174, as lojas vazias, um sistema político opressivo que provocaram uma onda migratória sem precedentes desta ilha, meus amigos. Ainda hoje vemos toda essa onda migratória que tenta entrar nos Estados Unidos, vem de países países comunistas, que se morre à fome, não é? O comunismo é bom para morrer à fome, meus amigos. Querem pôr um país a morrer à fome, é o comunismo. Comunismo e socialismo. Portanto, o infame campo Gulag da UMAP, mais de 25 milhões a 40 milhões de pessoas que foram enviadas para lá, por Cuba.
Depois chegamos ao maravilhoso chamado Salto em Frente de Mao Tse-tung, o grande programa de Mao, que foi o grande salto para a miséria. O salto em frente era o chamado grande salto para a miséria. O país mergulhou numa demoníaca espiral de fome nunca vista em toda a história da China. O grande salto em frente de Mao Tse-tung, que foi autêntica matança pela fome, meus amigos. Página 186. E vamos ler agora na página 188 o grande salto em frente, que vai, portanto, comprovar o que eu estou a dizer, não é? Portanto, na página 188. E vamos então ler este grande salto para a fome e a miséria. Em 1961, morria já tanta gente que o Partido Chinês proibiu a celebração de funerais. Os mortos eram atirados para valas comuns ou eram utilizados como adubo. A fome, entretanto, não parava. Sem nada para meter na boca, muitas famílias começaram a trocar os respectivos filhos para os comer. Vejam bem, trocavam-nos juntamente para não terem de comer os próprios filhos. Outros preparavam sopas com cascas de árvore ou apanhavam vermes, enfim, por aí fora. Durante este ano, a situação tornou-se tão insustentável que as notícias da grande fome cruzaram as fronteiras e chegaram ao Ocidente. O governo chinês não reconheceu nada, quando muito admitiu que tinha sofrido uma seca severa. O que não era verdade. Os anos de 1959, 1907 e 1961 foram anos normais no que a chuva diz respeito. Os Estados Unidos ofereceram-se para mandar cereais a título de ajuda humanitária, mas Mao Tse-tung recusou. O que não podia recusar eram as compras de cereais no estrangeiro, ainda que fosse apenas para alimentar o exército e a casta do partido. A China, que em 1958 tinha exportado 2,8 milhões de toneladas de cereais para a União Soviética, importou 5,8 milhões de toneladas em 1961. O Politurbo pressionou para que se pusesse fim àquela experiência, o salto em frente. Aquela experiência. Em meados de 1961, a companhia foi suspensa para sempre. O grande salto em frente tinha sido um fracasso de todos os pontos de vista. A China tinha consumido recursos preciosos e, o que é pior ainda, tinha sacrificado cerca de 40 milhões de pessoas. Nunca antes em toda a história da humanidade ocorreu uma fome de tais dimensões. A mortalidade tinha-se multiplicado por 3 e a natalidade passará a ser metade do que existia há 4 anos. As consequências económicas disso fizeram-se sentir até finais da década de 70. O campo chinês não voltou a produzir o mesmo até 1983. As perdas humanas não tiveram reparação possível. O governo, entretanto, fez correr um véu expresso sobre a história do grande salto em frente, véu esse que ainda hoje perdura, meus amigos. E vocês não veem isso nos manuais da escola. Tudo é omitido. Tudo isso é omitido, meus amigos. A matança do comunismo é completamente omitido, meus amigos. Depois temos na página 194 a Iugoslávia e o arquipélago de Moscovo, também a história toda. Depois chegamos ao líder Lin Piao, que era um doente e louco que vai assolar toda a China, massas de estudantes que só conheceram o comunismo, nasceram já no comunismo, autênticas folhas de papel em branco, nos diz o autor, sem raízes, sem identidade e sem conhecer nada do passado. Era proibido, e ainda hoje é, saber alguma coisa do passado. Antes, portanto, do comunismo chegar ao poder, não é? Portanto, até Chiang Kai-shek, mais ou menos, ninguém sabia nada da história para trás, não é? Então, Chiang Kai-shek, não é? Então, essas massas de estudante vão se transformar em esquadrões da Guarda Vermelhas dispostos ao sacrifício da morte pelo chefe. Em 1966, instalou a Revolução Cultural de Mao Tse-tung, página 198. Os professores das escolas e intelectuais foram os grandes perseguidos inimigos do comunismo e dos socialistas. Quem tinha óculos era morto. Quem era professor era perseguido. Quem tinha conhecimentos, quem tinha cultura, era logo o primeiro a ir de avião. Página 199. Depois, na página 206, temos a invasão da Tchecoslováquia e a
planificação de um sistema central soviético. Página 206, a Checoslováquia deixou de ser um país rico e começou a empobrecer. Meus amigos, é a mesma coisa que a Venezuela. Vamos falar disso no fim, não é? Porque é o último capítulo é com a Venezuela. A Venezuela, antes de ser comunista, era um país próspero, era um país rico, era um país que tinha recursos, tinha muitos recursos. Aliás, todos os países da América do Sul, da América Latina, antes de serem comunistas, eram prósperos. O comunismo chega e destrói tudo, meus amigos, tudo na sua passagem. Uma autêntica praga. É uma praga ideológica. Eu chamo o comunismo uma praga ideológica. Então, agora vamos a Pol Pot, bem conhecido Pol Pot do Camboja, não é? De acordo com as lições de Pol Pot, não havia lugar para os intelectuais no futuro. Radiou-se que aguardavam o chamado Kampuchea socialista. Ser professor, jornalista, juiz, ter óculos, como eu disse, ao saber ler, era uma maldição, era um passaporte para a morte. No Kampuchea, que é Camboja, não é? Sobre Pol Pot, toda a gente tinha de se vestir igual, todos tinham que estar vestidos iguais de preto, era proibido ler, ter família, ter a religião, ter um desporto, escrever, ler, ter um comércio, nada, tudo proibido. Vejam bem a loucura de uma coisa destas. Ninguém fala, nada, tudo muito bem calado, esta gente toda de esquerda, muito bem caladinha. Sobre o Pol Pot e os chamados Khmers, autênticos massacres gigantescos de todos os tipos. Meus amigos, quem quer ver mesmo isso, compre o livro. Portanto, o livro está à venda, é muito bom, comprem o livro. Todos foram perseguidos numa chacina nunca vista, página 229. Fome e morte na Etiópia, pois chegamos aqui à parte da Etiópia, pelo Mengistu e sua trupe, a aliança com Moscovo, página 235, 236, 237, 238 e 239. Pois, página 255, o comunismo venezuelano e a Revolução Bolivariana. Bem, meus amigos, quando eu li estes capítulos, eu até fiquei, como é possível, já tinha ficado quando eu li o livro negro do comunismo, que eu tenho ali atrás, mas agora com isto, de facto, como é possível? O chavismo como ideologia de estender por toda a América Latina o comunismo, a Argentina, portanto, vamos ver então, a Argentina, o Brasil, a Bolívia, o Equador, o Nicarágua, o Paraguai, por aí fora. Aliás, o chamado Foro de São Paulo foi isso. Foi a tentativa de uma fusão de todo o comunismo da América do Sul, não é? América Latina, América do Sul. Uma mega organização, aquilo não era só um fórum, aquilo era mesmo uma organização comunista e terrorista, não é? Portanto, a coletivização da indústria e da economia que levou a Venezuela a um empobrecimento nunca visto em toda a história até 2020, é incrível, até hoje. Até 2023. A ideia de que Stalin era o ditador e Lenin o ideólogo é uma falácia, nos diz Fernandes Dias, portanto, Villanueva, não é? Um nome assim um bocado, que nos diz que era, portanto, uma falácia. O terror do stalinismo foi uma invenção de Lenin. Eu aqui tenho que parar e tenho que falar um bocadinho sobre aqui este ponto, que eu, aliás, concordo plenamente com o autor. Meus amigos, esta história de dizer não, o comunismo foi tudo bom, menos Stalin é que era um ditador e tal, isso é mentira. Todas as ideias já estavam já criadas pelo próprio Lenin. Portanto, Lenin, que era um amante da Revolução Francesa, ele dizia que era um amante, um fanático pelo jacobismo, não é? Pelos jacobinos da Revolução Francesa. Ele dizia que aquilo, principalmente em 1793, para ele era chave de ouro, a época do terror, 93, 94. Eles idolatravam aquilo de uma tal maneira, não é? Portanto, foram todos os ideólogos do comunismo, sempre foram todos iguais, sempre tinham só uma coisa em mente, portanto, o poder absoluto, destruir tudo para ter o poder, meus amigos. Lá está. Esta ideia não foi invenção de Stalin, mas sim de Lenin, inspirado no jacobinismo revolucionário de 1793.
frases como devemos derrubar todos os representantes do clero, todos os representantes da burguesia, todos os representantes das tradições, tudo que não é comunismo, não foram pronunciadas por Stalin, mas por Lenin, página 262. Os campos de concentração foram invenção de Lenin e não de Stalin, página 262. Portanto, esse Stalin patenteou, reparem bem, esse Stalin patenteou o termo Gulag. Lenin, a ideia. Vejam bem, página 262. Portanto, Lenin instaurou uma ditadura pessoal sem a qual o stalinismo não teria nunca sido possível. Página 262. Então, quais são os grandes inimigos da revolução cultural do socialismo? Quais são? Tradições, história, cultura, patriotismo e religião. Pronto. Por isso é que eles abominam Deus, a pátria, a família. É tão simples como isso, meus amigos. Essa história que Deus, pátria e família é uma coisa fascista, é uma coisa de extrema-direita, isso é tudo invenção deles. Porque isso é o que eles querem destruir. Querem destruir a religião, querem destruir a família, querem destruir a nação, querem destruir a cultura e a história, querem destruir até o trabalho, o próprio trabalho, hoje eles querem destruir. Portanto, meus amigos, aqui está tudo dito. Então, a grande conclusão do livro, até vou mostrar aqui mais para nós vermos. A ideia central do texto do livro, podemos dizer, a ideologia da esquerda, marxismo-leninismo, matou mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo. Essa ideia já do livro negro do comunismo também. Então, a coletivização, as nacionalizações, o fim e o retiro da propriedade privada, o Comitê Central de Planeamento, o líder supremo e a perseguição e matança sem igual são as diretrizes principais desta ideologia. Portanto, página 259, a esquerda que se reclama do marxismo-leninismo, um sistema que durou 70 anos e que condenou à escravidão gerações de seres humanos, primeiro russos e depois de todas as partes do mundo. Portanto, um país dispõe de muito quanto produz muito, vejam bem. Os capitalistas sempre produziram mais que os comunistas e tinham mais abundância em todo o mundo. Isto explica a inveja destes ideólogos comunistas e da esquerda, meus amigos. Está tudo dito aqui, meus amigos. Está tudo dito, meus amigos. Então, as piores coisas são a coletivização da economia, a coletivização da propriedade privada, as nacionalizações. Isso é tudo loucura, meus amigos. Eu não sei como é que há alguém que pode defender uma ideia. E há pessoas, e vamos ver agora porquê. Porque alguém me pode dizer, mas porquê que então existe tantas pessoas a defender isto? Porquê que nas universidades há professores ferrenhos que defendem o comunismo? Porquê? Porque eles foram doutrinados, meus amigos. Eles foram doutrinados que aquilo é que é bom, aquilo é que é. E mesmo que eles saibam dessa matança toda, eles silenciam tudo isso para poder pôr à frente a sua ideia, a sua ideologia. E, aliás, por isso é que a Europa praticamente já não existe partidos mesmo comunistas, como nós temos aqui o PCP, praticamente a Europa já não existe. Isto foi tudo... Porquê? Porque as pessoas perceberam, não é? A maior parte das elites políticas e as populações perceberam que aquilo era uma ditadura, era uma loucura, ainda era pior que o nacionalsocialismo. Tanto que o nacionalsocialismo não existe, meus amigos. Esta história de dizer a extrema-direita, isso é outra coisa para enganar as pessoas, porque isso não existe. Não há extrema-direita nenhuma. O que nós temos é partidos conservadores, partidos da direita. Quanto mais essa direita que eles gostam muito de falar, a direita radical, que eu detesto esta palavra, para mim a palavra radical, eu sei que os analistas, em termos de ciência política, e em termos os especialistas, os cientistas da ciência política, gostam muito de falar em direita radical. Bom, outros dizem que outros falam em direita securitária, outros falam em direita mais forte, mais conservadora. Eu prefiro direita conservadora. Uma direita mais conservadora não é uma direita tradicionalista, porque isso não existe. Portanto, o tradicionalismo e a direita são duas coisas que não... Porque a direita e a esquerda, como sabemos, começa... Portanto, no século XVIII, 1789, portanto, pode-se dizer que há antes
de 1789, que é o tradicionalismo, e depois existe um pós-1789, e aí temos as ideias todas políticas, da esquerda, da direita, por aí fora, e temos então temos digamos assim, o liberalismo, temos o conservadorismo, temos o progressismo, temos por aí fora todas essas ideias, mas antes antes o que existia era o tradicionalismo, que podia ser tradicionalismo monárquico ou podia ser tradicionalismo da Igreja, não é? Da Igreja Católica. E também tínhamos, já no século XVI, no chamado protestantismo, tínhamos uma volta às escrituras, mas os protestantes nunca foram, portanto, depois foram equiparados aos liberais, que aparecem depois no século XVIII, mas também aqui é um erro quando se diz que são os protestantes que dão origem ao liberalismo, que isso não é, isso é falso, e alguns até falam em Max Weber, não é? na famosa tese de Max Weber, mas que, atenção, porque Max Weber nunca disse isso no seu livro, portanto, Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. Portanto, ele nunca falou sobre isso. O que ele disse é que a Igreja Protestante ajudou, digamos assim, a impulsionar a economia do norte da Europa, em contraste com o catolicismo, que não era tão dado ao desenvolvimento económico. Mas o liberalismo nasce no século XVIII, com Benjamin Constant, com os primeiros teóricos, porque havia muitas coisas nessa altura, havia os fisiocratas, havia uma série de gente que já estavam com ideias, com muita coisa ali no século XVIII, e um bocadinho da parte final do século XVII, e já essas ideias nascem depois, muito depois do século XVI, não é? Portanto, no século XVI temos, portanto, a Reforma Protestante, que não foi ela que originou isso, mas, portanto, originou uma cisão com a Igreja Católica em termos da unidade espiritual da Europa, mas não origina isso. Meus amigos, desviamos um bocadinho do assunto do livro. O que temos que perceber aqui, meus amigos, é que estas ideias não são ideias, estas ideias como o comunismo, por exemplo, o marxismo, leninismo, não é? Vamos resumir isso no marxismo, é uma interpretação de Lenin do marxismo, depois temos uma interpretação de Mao Tse-tung no marxismo também, e depois de outros líderes também por aí fora, e nós temos que perceber que estas ideias são ideias destrutivas, não são ideias construtivas, são ideias de tomar o poder pela força, são ideias de destruir o capital, destruir a propriedade privada, atingir as classes que detêm o capital, que são, neste caso, Marx falava na burguesia, mas ele era um dos maiores burgueses, não é? Portanto, alguém que nunca trabalhou, que viveu a maior parte do tempo na Inglaterra e que desconhecia completamente o que era o trabalho, não é? O trabalho pesado, não é? É fácil criar ideias e depois criar bodes expiatórios, culpar as pessoas. Portanto, hoje em dia nós temos que... O segredo aqui, meus amigos, é não nos deixarmos influenciar por clichés. Eu agora estou a falar das pessoas que têm menos conhecimentos, não é? E quando ouvimos expressões como aquele tipo é fascista ou é da extrema-direita, meus amigos, nós temos que perceber que tudo isso são argumentos que são utilizados muitas vezes para não deixar o adversário, é a redução, como eu costumo dizer, ao extremismo, não é? Porque isto nada tem a ver com o facto histórico. Porque nós, quando analisamos os factos históricos, vemos perfeitamente de onde nasce, não é? A própria ideologia do fascismo, que nasce do socialismo, portanto, que são tudo coletivismos, são tudo ideologias colectivas, chamado colectivismo, portanto, e temos três grandes famílias no coletivismo, né? Temos o socialismo científico, que é o marxismo, depois temos, portanto, o nacionalsocialismo e temos o fascismo. Essas três famílias, todas elas, são coletivistas, são iguais, têm o mesmo objetivo, a mesma finalidade, às vezes vão por caminhos diferentes, mas têm o mesmo objetivo, a tomada do poder pela força. E
Muitas vezes, como pela força não resultou, muitas vezes tudo isso, ao longo da segunda parte do século XX, converteu-se no marxismo cultural, na nova esquerda, que vamos analisar isso tudo, creio que será no próximo vídeo, em que houve uma grande influência da escola de Frankfurt, das técnicas gramscianas, de António Gramsci, e também de alguma influência da French Theory, dos filósofos da French Theory, não é? Da segunda parte do século XX, a escola francesa. Tudo isso ajudou a criar aquilo que nós hoje no século XXI chamamos a nova esquerda, que se converteu, que deixou completamente o operariado, que deixou o trabalhador, digamos assim, e se converteu na defesa de ideologias emancipatórias, individualistas e emancipatórias do ser humano. Daí que essa nova esquerda também se alia muito bem com aquilo que eu chamo de liberalismo pós-moderno, não é? Então temos uma aliança entre a nova esquerda, que é libertária, com o liberalismo pós-moderno, e é isto hoje que temos, essa evolução, não é? Que as coisas evoluem, porque hoje em dia, a não ser no mundo asiático, creio que já nem no mundo africano existe, mas no mundo asiático ainda temos algumas dessas ideologias do marxismo-leninismo, praticamente acabou, não é? No mundo ocidental já ninguém vai a este extremo, mas atenção, ela converte-se nas novas gerações, converte-se na nova esquerda. Nessa nova esquerda, que é essa mistura do liberalismo pós-moderno com a nova esquerda libertária, que é o wokismo e todas essas novas ideias, que são quase tão perigosas, só que não recorrem à força, à matança, não é? Não recorrem aos gulags, à matança, à morte, não faz isso, mas em termos culturais, ela atua na cultura da sociedade e vai cancelando as pessoas, vai reduzindo ao extremismo tudo o que não é como ela, não é? Assim como um cancro num organismo tenta destruir todas as células, não é? Alimenta-se das próprias células, da estrutura das células, e assim também a nova esquerda é a mesma coisa. Ela tenta destruir um organismo, uma sociedade, pelo meio cultural, pelo meio, principalmente pela comunicação social, pelo meio cultural, pelo ensino, não é? Pelo meio académico também. E, meus amigos, nós temos que, como eu costumo dizer, estar bastante atentos para tudo aquilo que vai acontecer na nossa volta e continuar a defender, portanto, os princípios democráticos do Estado de Direito, da liberdade, da Constituição, das liberdades e garantias, da liberdade de expressão, do habeas corpus, de todas essas grandes conquistas que nós tivemos, não é? Que nós conseguimos ter, e tudo isso que é típico do mundo ocidental, nós temos que continuar a defender, porque tudo isso está em perigo, meus amigos. Tudo isso de um dia para o outro pode ruir e pode ser o fim do nosso mundo civilizado, do nosso Estado de Direito, do nosso mundo democrático, não é? Pluralista, que deveria dar vozes para todos, não é? Para que todos possam ter vozes, todos possam se exprimir, para que possamos ter aquilo que a Constituição diz, não é? Essa tal liberdade da nossa consciência, liberdade religiosa, liberdade política, liberdade filosófica, liberdade cultural, enfim, tudo isso, estas ideias, essas ideologias tentaram destruir, tentaram apagar da história. E, meus amigos, fica aqui um alerta: comprem este livro, porque nós, infelizmente, isto não vem nos manuais da escola, que sabemos que tudo isso é tudo muito bem controlado, não é? E nós sabemos isso, então temos que buscar a informação onde ela está. Muitas vezes temos que ser nós ao encontro da informação, porque muitas vezes a informação que vem ao nosso encontro é uma informação que tem um viés de esquerda e de extrema esquerda, nós sabemos isso, e é essa luta que nós temos que ter. Recomendo este livro, meus amigos, espero que tenham gostado mais deste vídeo. Um abraço e até a próxima. Vai haver mais vídeos, mas não percam, dentro da linha deste vídeo aqui, vamos ter A Escola de Frankfurt e a Nova Esquerda, um livro muito bom que eu vou apresentar aqui no canal também. Vai haver outras coisas também, não vou falar só disso,
vamos falar um bocadinho de literatura, um bocadinho de história, um bocadinho de teologia também, vamos falar em mais coisas também. Vamos falar também de uma coisa interessante, liderança, um livro sobre o que é ser líder, o que é a liderança também, e vamos falar em mais coisas. Meus amigos, um abraço e até uma próxima.